Olá, povo de Deus, bem-vindos ao nosso canal. Hoje nós iremos falar sobre comportamentos sexuais proibidos. E o primeiro comportamento sexual proibido é deitar-se com um animal. Isso nós iremos ver em Levítico, capítulo 18, verso 23, que diz: Nem te deitarás com animal algum, contaminando-te com ele. Nem a mulher se porá perante o animal para juntar-se com ele. É confusão. Esse texto diz que é confusão perante a Deus praticar sexo com o animal. E o segundo comportamento sexual proibido, nós vamos falar sobre os gays e as lésbicas. São pessoas que deitam-se, ou seja, praticam sexo com pessoas do mesmo gênero. Isso nós vamos ver em Levítico 18, verso 22, que diz: Não te deitarás com varão como se fosse mulher. É abominação. Abominação é algo sujo, imundo. A abominação é semelhante a uma podridão. E para complementar esse mesmo pensamento sobre deitar-se com pessoa do mesmo gênero, nós iremos para Romanos, versos 26, 27 e 32. O 26 diz: Pelo que Deus os entregou a paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural no que é contrário à natureza. Por quê? Porque a natureza diz macho, fêmea, e as mulheres mudaram o uso natural. Elas fizeram fêmea com fêmea, ou seja, distorceram isto. O verso 27 diz: Semelhantemente, também os varões, deixando o uso natural da mulher, se infamaram em sua sensualidade um para com os outros, varão com varão, cometendo torpeza e recebendo em si mesmos a devida recompensa do seu erro. Este texto diz que não só as mulheres que mudaram o uso natural mulher com mulher, os homens fizeram a mesma coisa. Em vez de relacionarem-se com mulheres, eles estão se relacionando com homens. Homem praticando sexo com homem. Isso é uma torpeza, isso é uma confusão. Por isso é que uma mulher com uma mulher nunca terão filhos e um homem com um homem nunca terão filho, porque isso é contrário à natureza. E o versos 32 de Romanos vem para complementar, os quais, conhecendo bem o decreto de Deus, que declara dignos de morte os que tais coisas praticam, não somente as que fazem, mas também aprovam os que praticam. Ou seja, esse versículo diz que as pessoas que mudaram o uso natural, que são as lésbicas e os gays, pessoas que fazem sexo com pessoas do mesmo gênero, esses são dignos, ou seja, eles merecem a morte. Esse texto diz, não só essas pessoas que praticam que merecem a morte, mas também as pessoas que aprovam, as pessoas que estão de acordo mesmo não fazendo essas práticas, também são dignos de morte. E nós vamos ver o terceiro comportamento sexual proibido, é deitar-se com alguém antes do casamento. Isso chama-se fornicação. Por que que nós vamos ver isso? Porque o casamento é quando os dois corpos se unem numa só. Isso vamos ver em 1 Coríntios 6,16, que diz: Ou não sabeis que o que se une à meretriz faz-se um corpo com ela? Porque, como foi dito, os dois serão uma só carne. A Bíblia, quando diz meretriz, quer dizer meretriz é uma prostituta. Esse texto, o apóstolo Paulo, já quer dizer que a pessoa que se une, que pratica sexo com uma prostituta, ele faz um corpo com essa prostituta. E o casamento é esse, é isso. Dois corpos se unirem num só. Então, com isto quero dizer que quem é casado é aquele que se une à sua mulher, porque por intermédio do sexo, as duas carnes unem-se numa só. Então quer dizer que aqueles que vão unir as suas duas carnes são aqueles que casaram-se. Então isso não compete aos solteiros. E o último comportamento sexual proibido é o adultério, se nós iremos ver em Mateus capítulo 19, verso 9, que diz: Eu vos digo, porém, que qualquer que repudiar sua mulher, a não ser por causa da infidelidade, e
casar com outra comete adultério, e o que casar com a repudiada também comete adultério. Essas são as palavras de Jesus, que diz que as pessoas que, ou seja, que dão divórcio na sua mulher, ou seja, que chotam, repudiam chotar, que chotam as suas mulheres ou deixam as suas mulheres, a não ser por causa da infidelidade, porque a infidelidade é a única situação que faz com que um homem tenha autoridade de deixar uma mulher. Fora disso, fora da infidelidade, ninguém pode deixar a sua mulher. E também aquele que se casar com uma mulher que foi deixada também comete adultério, conforme diz o texto. Então, hoje nós falamos sobre comportamentos sexuais proibidos. Primeiro comportamento, dormir com pessoa, dormir com animal. Segundo comportamento, estamos a falar dos gays e das lésbicas, pessoas que se deitam com sexo igual, e a fornicação, pessoa que se deita com a sua mulher antes de casar, porque o casamento resumidamente é o sexo, porque é aí onde acontece a união dos dois corpos. E em quinto lugar, o adultério, que é deixar a sua mulher por causa de uma situação que não seja a infidelidade. Então, para quem não é inscrito, inscreva-se no canal, ative o sininho para receber mais conteúdo sobre a palavra de Deus, uma palavra que transforma os nossos corações. Bye, até a próxima ocasião.